Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre o estudo dos gases. Mas para a gente entender o estudo dos gases, nós precisamos compreender o que é pressão e também o que é temperatura. Vamos começar pela temperatura. Existem 3 escalas termométricas e mais utilizada no mundo. A escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, que é utilizada nos países de língua inglesa. A escala Celsius, que é utilizada no Brasil e em muitos outros países. E a escala Kelvin, que é utilizada principalmente em experimentos científicos. E nós vamos fazer aqui a convenção da escala Celsius para a escala Kelvin. E por quê? Porque nos nossos exercícios relacionados ao estudo dos gases, nós trabalhamos com essas 2 escalas, a escala Celsius e a escala Kelvin. Às vezes o exercício vem em escala Kelvin, às vezes em escala Celsius. Os nossos exercícios relacionados ao estudo dos gases é sempre respondido, olhe bem a palavra, sempre respondido em escala Kelvin. Então, quando o exercício vem em escala Celsius, nós transformamos para a escala Kelvin. Entendido? Então, vamos aqui. Ó. Escala Celsius, ela vai de 0 a 100. 0 grau é o ponto de gelo, é quando a água congela, a 0 graus Celsius. 100 graus é o ponto de fervura, quando a água ferve. Abaixo de 0, vocês sabem que é negativo. Escala Kelvin é chamada de escala absoluta, por causa do zero absoluto. Vamos já entender o que é zero absoluto. Ele vai de 0 a 373. 273, na escala Kelvin, é quando a água congela. 373 na escala Kelvin é quando a água ferve. Então a água congela na escala Kelvin 273 e ferve a 373. Essas são as 2 escalas que nós vamos trabalhar nos nossos exercícios. Vamos aqui, ó. Vamos fazer a conversão. C, que é Celsius, menos 0. C menos 0. Sobre 100 menos 0. 100 menos 0. Igual K menos 273. K menos 273. Sobre 373 menos 273. Sobre 373 menos 273. C menos 0 é C. 100 menos 0 é 100. K menos 273 é K menos 273. 373 menos 273 é 100. Corto 100 por 100, isso aqui é matemática. C é igual a K menos 273, é isso aqui. Agora eu quero K. K é igual a C mais 273. Eu vou agora calcular o valor de K. Aqui eu tenho K é igual a C mais 273. Eu vou dar o valor para C de 27 graus Celsius. Então K é igual a 27, que é o valor de Celsius, mais 273. K é igual a 300. Então é assim que a gente vai fazer a conversão, a transformação da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, quando vir os exercícios em Celsius, nós transformamos para Kelvin, porque todos os exercícios serão respondidos na escala Kelvin. Entendido, meus alunos? Agora nós vamos entender a pressão. Pressão atmosférica. Ora, a Terra, o globo terrestre, ele é envolvido por uma camada gasosa chamada de atmosfera. Essa camada gasosa que envolve a Terra, ela faz uma pressão sobre a Terra. Tá? É como se nós estivéssemos mergulhados no oceano de ar. E aqui, esse ar faz uma pressão sobre a gente. É a mesma coisa que a gente tivesse mergulhado no oceano de água. Se a gente fosse aprofundando da água,
vai chegar um momento que a água vai ser capaz de comprimir a gente a tal ponto que a gente não resiste. Por que que eu não sinto a pressão do ar? Por que que eu não sinto essa pressão sobre mim? Sabe por quê? Porque o nosso corpo também tem uma pressão. Quando a gente vai ao médico, ele mede nossa pressão 12/8. Significa que a nossa pressão está normal, então a pressão normal é 12/8. O que significa 12/8? Ora, quando o nosso coração se comprime, que a gente chama de sístole, ele manda o sangue para todo o nosso corpo. E a pressão é de 12. Quando o nosso coração se expande, relaxa, aí acontece a diástole, que é 80. Então, a nossa pressão é 120/80 milímetros de Hg. Hg é porque é mercúrio. 120 a gente fala 12 e 80 a gente fala 8. Então 12/8. Então essa é a nossa pressão. É por isso que a gente não sente a pressão atmosférica. Porque tem uma pressão do corpo para dentro e tem uma pressão de dentro do corpo para fora. E essas duas pressões se anulam. Por isso é que a gente não sente a pressão. Agora vamos ver como é essa pressão atmosférica. Em 1643, um cientista chamado Torricelli fez esse experimento, chamado de experiência de Torricelli. O que ele fez? Ele pegou uma cuba de vidro, mais ou menos nesse formato, colocou uma certa quantidade de mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido, ele é altamente denso. Pegou um tubo de vidro de 90 centímetros ou 900 milímetros, colocou dentro desse tubo de vidro, ele colocou mercúrio, até a tampa. Quando chegou a tampa, ele pegou e embocou esse vidro de mercúrio e imergiu aqui dentro. Quando ele imergiu, esse mercúrio começou a descer. E aqui começou a subir. E foi descendo, foi descendo, foi descendo. Quando chegou a 760 milímetros de Hg, ele parou. E aqui formou um vácuo. Vácuo é uma região do espaço onde não tem matéria. Aí por que aqui parou? Porque aqui não conseguiu mais subir. Por que aqui não subiu mais? Porque a pressão do ar sobre esta face aqui impediu que isso aqui continuasse subindo. Esta pressão chamou de pressão atmosférica. Então entenderam? Por que não subiu mais? Porque eu tenho uma pressão sobre a face do mercúrio, impedindo que ele continue subindo. Por isso é que ele para nesta região e não sobe mais. Ele chamou isso de pressão atmosférica. O que ele fez, o Torricelli? Ele mediu isso ao nível do mar. Encontrou quanto? 760 milímetros de Hg. Mediu numa outra região, também ao nível do mar. Encontrou também 760 milímetros de Hg. Também numa outra região, ao nível do mar. Também encontrou 760 milímetros de Hg. Aí a conclusão que ele chegou, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de Hg. Que ele chamou isso de uma pressão atmosférica. Então, 1 atm. O que é 1 atm? Uma pressão atmosférica. Que essa uma pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de Hg. Então, nós vamos falar ou 760 milímetros de Hg ou 1 atm. Então, ao nível do mar, quanto que é a pressão atmosférica? 1 atm. Mas ele também mediu essa pressão atmosférica também em regiões acima do nível do mar. Por exemplo, aqui, 1 atm é ao nível do mar. Ele mediu essa pressão a 1000 metros acima do nível do mar. Ele encontrou 0,8 atm. Diminuiu a pressão. Ele mediu a 2000 metros acima do nível do mar. Ele encontrou 0,7 atm, atmosfera. Aí ele mediu a 3000 metros acima do nível do mar. Encontrou 0,5 atm, 0,5 atmosfera. Mas foi esses valores que ele utilizou, que ele encontrou? Não, eu estou usando valores hipotéticos para vocês entenderem. Entenderam? Então, à medida que ele se afasta, à medida que aumenta a altitude,
vai diminuindo a pressão. E por que vai diminuindo essa pressão, Chaguinha? Porque o ar vai ficando rarefeito. Vai diminuindo a quantidade de ar. Então, gente, a pressão atmosférica nos atinge diretamente. Por exemplo, eu moro aqui em Barcarena, numa cidade do Pará, ao nível do mar. A água aqui, quando eu fervo a água aqui, eu fervo a 100 graus Celsius. Em Brasília, que está a 800 metros acima do nível do mar, a água ferve a 98 graus Celsius. Quem for de Brasília pode fazer essa experiência. Por quê? Porque aqui a pressão sobre a água é maior, por isso que eu preciso de uma temperatura maior para poder romper. Em Brasília a pressão é menor, eu preciso de uma temperatura menor para romper essa pressão. Entendido? Por exemplo, em La Paz, a capital da Bolívia, ela está a 3.600 metros acima do nível do mar. A água lá ferve abaixo de 100 graus Celsius. Muito. Eu não tenho esse valor preciso, ela ferve abaixo de 100 graus. Mas também, vocês já ouviram falar, quando tem jogos da seleção lá em La Paz, que os comunicadores dizem assim, olha, os nossos atletas vão cansar com muito mais facilidade. E sabe por quê que os nossos atletas cansam com mais facilidade? Porque a 3.600 metros acima do nível do mar, existe menos oxigênio. Lógico, se tem menos oxigênio, eu vou cansar com mais facilidade do que se eu estivesse aqui ao nível do mar. Chaguinha, e por que o pessoal de lá não cansa igual a gente? Uma coisa muito importante. Por exemplo, quem é que transporta o nosso oxigênio dos pulmões para todo o nosso corpo? É a hemoglobina, aquela substância que dá cor vermelha ao sangue. Então, o oxigênio se junta à hemoglobina e a hemoglobina leva este oxigênio para todas as células do nosso corpo. Entendido? Ora, como quando eu chego em La Paz, eu tenho menos oxigênio, eu vou cansar. E por que os atletas de lá não cansam? Porque ele tem uma quantidade de hemoglobina maior do que nós. Justamente para superar a quantidade de oxigênio que é menor. Então, se eles têm se eles têm mais hemoglobina, eles vão levar mais oxigênio do que a gente. É por isso que eles cansam menos do que a gente. Entenderam, gente? Então, gente, esta é a pressão atmosférica que interfere diretamente nas nossas vidas. E eu vou fazer aqui um experimento bastante simples para provar a existência da pressão atmosférica. Aqui eu tenho 1 litro de água, tá? Aqui 1 litro de água. Este litro de água, tá? Este litro de água aqui, eu coloquei um corante para vocês verem a água, que tem a água, 1 litro de água. E aqui neste litro de água tem um furo. E por que essa água não vaza? Sabe por quê? Porque existe uma pressão atmosférica em volta dele, impedindo que esta água vaze. Se eu retirar a tampa, a água vai sair. Tá? Vou fazer isso. Olha aqui, presta atenção. Ó. Entendeu? A água saindo. Vou tampar de novo para poder explicar. Opa! Então, por que a água saiu? Vamos entender? Quando eu destampei, continuou a pressão atmosférica aqui, correto? Mas agora vai ter uma pressão atmosférica dentro do litro, dentro da garrafa PET. Aí eu tenho uma pressão atmosférica de fora para dentro e uma pressão de dentro para fora. Então, são duas forças contrárias. Então, essas forças, elas vão o quê? Elas vão se anular, tá? Vão se anular. Então, o que vai fazer com que a água saia da garrafa PET? Apenas o peso, a pressão da coluna de água. É assim que acontece. Então, nós conseguimos provar para vocês que a pressão atmosférica existe. Apenas com esse pequeno experimento. Aqui, ó. Pronto.
Abri, a água sai, fechei a água, fecha. Pronto, a água não sai mais. Por que que não sai, Chaguinha? Por causa da pressão atmosférica. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de assinar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem eu vou deixar um link com a relação de exercícios. No final dos exercícios, eu deixo as respostas. Primeiro respondam, depois confiram as respostas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.